vamos falar sobre a nova operação, nova etapa, na verdade, da Lava Jato. Tiago Berrais, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde a você, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. E são 2 ex-ministros envolvidos. A história começa com Antônio Palocci, que intermediou propina de 15 milhões de reais do consórcio de Belo Monte para Antônio Delfim Neto. O PT e o MDB também receberam recursos, cerca de 60 milhões cada, no processo de licitação. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta a 49ª fase da Lava Jato, denominada Buona Fortuna. Os agentes fizeram buscas no apartamento de Antônio Delfim Neto, que teve 4 milhões de reais bloqueados em contas por determinação da Justiça. O ex-ministro do regime militar, pai do milagre econômico, foi delatado por Flávio Barra, um alto executivo da Andrade Gutierrez. A empreiteira pagou propina de 15 milhões de reais, uma espécie de gratificação por ter ajudado a montar o grupo que venceu a concorrência. O montante chegou a Delfim Neto por meio de contratos fictícios de empresas de um sobrinho, Luiz Apolônio Neto. O procurador Ataíde Ribeiro Costa explica que o consórcio Norte Energia foi estruturado de forma irregular. Delfim Neto, em conjunto com Bunlai, ajudou o governo federal a estruturar o consórcio Norte Energia, que foi formado por diversas empresas que, a rigor, não teriam capacidade para o empreendimento. Delfim Neto foi angariado com o direcionamento das vantagens devidas que Palocci havia pedido ao PT e ao MDB. Os pagamentos de propina foram feitos em espécie, no caso da Odebrecht, em relação às demais empresas em contratos fictícios. Um com a empresa LS, do qual é sócio o sobrinho de Antônio Delfim Neto, o senhor Luiz Apolônio, e outra, a empresa Aspen, do qual é sócio Delfim Neto, e ressalto contratos pelos quais os serviços de consultoria eram inexistentes. De acordo com o procurador Ataíde Ribeiro Costa, 1% do contrato das obras da usina foi dividido, 45% para cada partido e o restante repassado a Delfim Neto. O ex-ministro pode ser denunciado pelo Ministério Público por fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em relação ao PT e o MDB, Denise, as investigações ainda não chegaram a nenhum nome dos partidos. O delegado da Polícia Federal, Maurício Boscardi Grillo, aponta que as provas colhidas nesta sexta-feira em empresas vão ajudar na apuração. Com relação ao material probatório, segue praticamente o mesmo padrão das outras operações da Polícia Federal, com empresas ligadas a esse consórcio, elementos, agendas e outros HDs, celulares que possam trazer, eventualmente, prova para consubstanciar o material do Ministério Público e da Polícia. E isso vai ser trazido, sim, para a Polícia Federal, que poderá fazer análise pericial, e também o próprio Ministério Público suas análises pertinentes. Em São Paulo, especificamente, foram sim cumpridos praticamente nos mandados que estão ligados diretamente ao senhor Delfim Neto e também ao sobrinho dele, Apolônio. Então, são só os focos da busca em São Paulo são essas 2 pessoas. Ô Denise, o delegado Maurício Boscardi Grillo acrescenta que as buscas foram feitas na capital paulista, no Guarujá, no litoral, em Jundiaí, no interior paulista, e em Curitiba. Já foram rastreados pagamentos que somam 4 milhões e meio de reais do total estimado de 15 milhões. Tanto é que a Justiça acabou bloqueando esses 4 milhões e meio de reais às contas de Delfim Neto. O consórcio da usina de Belo Monte era composto por Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Odebrecht, OAS e J. Malucelli. A defesa de Delfim Neto alega que ele não cometeu nenhum ato ilícito em qualquer tempo e que recebeu honorários por consultoria prestada. Delfim Neto é nascido em maio de 1928, agora no dia 1º de maio ele vai fazer 90 anos e tem um longo histórico, é um dos principais nomes civis do regime militar. Ele assinou o AI-5 em 1968 e no começo da nossa reportagem eu falava que ele é o pai do milagre econômico, mas eu me lembro que num evento aqui em São Paulo, aqui no hotel da região da Paulista, perguntaram para ele: o senhor se considera pai do milagre econômico? Ele respondeu: não, eu me considero a mãe. E o milagre econômico que nós tivemos deixa bem claro que a gente não deve acreditar em milagre, né, Tiago? Porque ficou uma dívida externa imensa que o Brasil levou anos e anos para conseguir administrar, ficou a inflação
que depois foi jogada nas costas do inflação Sarney, que estourou assumiu, nos anos 80, mas ela né, foi Denise? plantada anteriormente, foi endividamento, você não tinha transparência na divulgação dos dados. Aliás, é atribuída a Delfim Neto aquela manipulação dos indicadores de inflação para reduzir muito a correção salarial, que era totalmente indexada naquele período. Mas o que chama atenção nesse processo é porque ele é de outra ala, ele é de direita, Sim. né? E foi no Partido dos Trabalhadores que teria ocorrido essa corrupção. Ele foi até conselheiro na época, tive conselhão lá, alguns economistas que davam palpites, né, em relação à política econômica. Agora, como as coisas podem se misturar quando se fala de corrupção, né? Você não tem partido, não tem ideologia, não tem nada, né? E muito dinheiro, né? Chegando a quase 15 milhões de reais, fraudando um consórcio, uma concorrência pública. Ele disse que recebeu esse dinheiro de consultoria, né? Isso. Ele foi um consultor e disse que prestou o serviço para as empresas. Mas, assim como o Lula tinha as palestras. Sim, né? Mas como os investigadores da Lava Jato estão comprovando, isso é dinheiro de propina.